Quem é que não tem um medo? Eu tenho vários medos, doutora Fabiana, e é isso que a gente vai começar a conversar agora. Como fazer para tentar superar ou pelo menos diminuir essa aflição toda que a gente sente? Juliana, é um tema super interessante. Essa questão do medo e da diferenciação das fobias é algo que eu acho interessante a gente conversar um pouco. Sim. O medo, ele é um sentimento inerente às pessoas, ao ser humano, e ele é extremamente necessário para manter a nossa sobrevivência. Se a gente não tivesse medo de ser atropelado, talvez a gente cruzasse a rua de uma maneira mais displicente e o número de acidentes maiores poderiam ocorrer. E assim funciona com fogo, com altura. Então o medo não é um sentimento tão ruim quanto ele parece ser. Ele é necessário para que a gente permaneça vivo, para que a gente sobreviva. A fobia já é um pouquinho diferente. A fobia seria um medo irracional e de uma proporção exagerada, desproporcional. Por exemplo, você pode ter um medo de barata. Barata é um bicho asqueroso, né? Que a gente não gosta muito de estar perto. Mas uma fobia de barata é uma pessoa que, ao ver uma barata fotografada numa revista, tem sensações de desconforto. Isso a gente classifica como fobia. E as fobias, elas podem não interferir na sua vida, uma fobia de barata, uma fobia de cobra, ou elas podem interferir e causar prejuízo no seu dia a dia. Mudar o comportamento. Mudar o comportamento. Uma pessoa que tem medo de andar de avião, fobia de andar de avião. Medo, você entra, fica um pouquinho nervoso e voa. Chora um pouquinho. Eu tenho um medinho, eu fico nervosa. Você e uns 40% da população. Mas a fobia de avião já é uma coisa que causa prejuízo, porque ela impede a pessoa de ir e vir. Uma pessoa que trabalha viajando, talvez tenha que mudar de emprego se ela tiver uma fobia de avião, como eu já tive casos no consultório. Então a fobia, ela já é um pouco mais prejudicial. A matéria falou uma coisa super interessante, ela falou do estresse pós-trauma, que é o chamado TEPT, que na verdade a pessoa desenvolve uma reação aversiva, principalmente de evitação, a um estímulo que remeta a um trauma que ela tenha sofrido, ou um acidente, um assalto, um sequestro, uma batida. Então uma coisa interessante da gente colocar aqui é que às vezes você tem uma mesma representação, medo ou evitação de alguma coisa, mas o que está por trás daquilo pode ser um medo natural, pode ser uma fobia, que é um medo irracional, pode ser um estresse pós-trauma ou ainda outras questões. Doutora, onde é que entra a síndrome do pânico aí? Então, tá meio na moda, né, essa coisa de síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela é um transtorno de ansiedade, onde o paciente tem ataques de pânico e, posteriormente, ele se preocupa de ter novos ataques. Então, além do ataque, que é o quê? É você passar mal de uma maneira física e geralmente relacionado ao medo de morrer ou de enlouquecer. Pode ser as duas coisas. Então, em geral, o paciente ou desencadeado por um gatilho, que pode ser um objeto fóbico, uma pessoa que tem fobia de barata, se uma barata subir na perna dela, ela pode ter um ataque de pânico. Ou o ataque de pânico pode ser desencadeado por nenhum fator. Do nada, o paciente está assistindo televisão em casa, tranquilo, e começa a passar mal. Em geral, pressão no peito, falta de ar, coração acelerado, tremores, suores nas mãos e uma sensação de que vai passar muito mal ou que vai até morrer. Isso é ataque de pânico. Sim. Mas ele pode ser desencadeado por algum evento fóbico ou não. Mas chega um momento que pode ficar mais sério e a pessoa, por exemplo, tem relatos de pessoas que não conseguem nem sair de casa, que se trancam e vivem de outra forma, ou aí já é uma outra patologia, um outro problema. Essas coisas, em geral, estão associadas. Os transtornos de ansiedade, às vezes, eles vêm aglomerados. Por exemplo, uma pessoa que tem transtorno do pânico pode ter uma fobia de altura. Uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada pode ter uma coisa chamada agorafobia, que é medo de sair de casa. De uma maneira geral, seria, na verdade, medo de estar fora de casa e não conseguir ser socorrido se passar mal. Está muito associado com o transtorno do pânico, porque a sensação que o paciente tem é que ele vai morrer naquele momento. Então, ele sozinho na rua, a impressão é, eu vou passar mal e ninguém vai me ajudar. Olha, Anônima, gente, pode ir mandando pergunta, boatardebahia@band.com.br. Anônima fala o seguinte: doutora, tenho síndrome do pânico, mas tenho pânico de tomar remédios. Há algum tratamento alternativo? Olha, isso que ela está falando, ou ele está falando, é bem comum. Faz parte do transtorno de ansiedade você ter preocupações excessivas. E essas preocupações excessivas muitas vezes são em relação a tomar medicação. Bem, em geral, o tratamento de ansiedade ele pode ser feito via medicação e via psicoterapia.
Se o quadro é grave, em geral nós começamos com medicação e adicionamos a psicoterapia depois. Se a questão é tão grave que impede ela de tomar medicações, o ideal seria que ela fosse avaliada por um especialista da área, um médico psiquiatra, que ele possa desmistificar ou desconstruir esse medo que ela tem de tomar remédio, que na verdade é um sintoma da doença. Pois é, tem muita pergunta ainda chegando aqui pra gente, continua mandando. Doutora Fabiana vai ficar com a gente aqui até o final do programa. Vamos responder aqui as perguntas, doutora. Suzy Souza, ela fala, boa tarde, doutora, eu tenho medo de lagarta. Só em escrever essa palavra estou arrepiada. Não posso vê-la nem em desenho. Até quando ouço a palavra lagarta, sinto sensações horríveis e o pior é que se me deparar com ela, saio gritando, correndo, passando a mão por todo o corpo, sentindo como se ela estivesse em mim. Não chego nem perto de plantas, pois sei que posso encontrá-la. Detalhe, minha mãe e 2 irmãos dela também sentem a mesma coisa. O que é isso? Tem cura? Me ajude, por favor. Olha, a Suzy acabou de descrever um caso clássico de fobia. A gente chama de zoofobia, que é medo de algum tipo de animal. É o que a gente estava falando antes. Ela não tem medo só do bicho, é um medo irracional. Se ela vê uma foto, se alguém falar, se alguém disser, eu vi, ela vai começar a ter sensações físicas de ansiedade e de medo, tá? E ela falou outra coisa super interessante que a gente não tinha comentado ainda, que é o que a gente chama de agregação familiar. Vem da família já. A fobia, ela, em geral, você tem outras pessoas na família que também tem. Então, existe aquela teoria que a fobia poderia vir de um trauma. Na verdade, a gente vê que tem uma questão genética importante em relação às fobias. Se você pegar uma pessoa que tem medo de barata e você procurar na família, você vai achar outros participantes da mesma fobia. Tiago Santos, doutora, eu tenho medo de me relacionar com pessoas. Tenho medo do que elas vão pensar de mim. Como posso me tratar desse trauma que me impede até de cultivar boas amizades? Ele está falando uma coisa super interessante, que teria que ser melhor avaliado. A gente está aqui falando de uma maneira geral, isso é importante a gente deixar bem claro. Mas existe uma fobia que se chama fobia social. E ela é uma patologia assim, que é subdiagnosticada, então as pessoas não sabem que elas têm isso, é subtratada e ela dá um prejuízo enorme no dia a dia e na própria vida da pessoa. Em geral, de uma maneira muito simples, seria medo de se expor. Então, medo de falar em público, medo de assinar em público, medo de comer sozinho num restaurante. Por quê? Em geral, por pensamentos de que vai ser criticado ou de que as pessoas vão estar olhando para ela de alguma maneira e fazendo algum tipo de avaliação. Tem tratamento sim, respondendo a Suzy de antes. A fobia de lagarta, se é uma coisa que atrapalha a vida dela, que incomoda, que ela se sente de alguma maneira desconfortável, isso tem tratamento, tanto medicamentoso como psicoterápico. Anônimo fala lá, eu sou... ele fala até o nome dele, Douglas, e tenho fobia de escuro desde pequeno, hoje tenho 32, o que faço para acabar com isso? Às vezes passo até vergonha, me ajude, por favor. É o que os pacientes geralmente falam, que isso, em geral, constrange eles de alguma maneira. Vai dormir na casa da namorada e vai dizer pra namorada que tem que dormir... Com 32 anos, de luz acenda a luz aí. Imagine, são esse tipo de constrangimento. Para fobias mais leves, ou que não têm um prejuízo tão importante na vida do paciente ou do indivíduo, a psicoterapia está indicada. A matéria fala dessa coisa de enfrentar o medo através de situações onde aquele medo esteja exatamente exacerbado. Essa é uma das centenas de técnicas que você tem. E não é uma técnica indicada para todos os tipos de pessoa. Então, melhor, como sempre, fazer uma avaliação com um profissional bem treinado. Por quê? Essa técnica chama de técnica de exposição. Por exemplo, o paciente tem medo de elevador, você joga ele dentro do elevador e deixa ele trancado lá. Para algumas pessoas, para poucas pessoas, na verdade, isso pode até funcionar. Para a grande maioria, isso vai aumentar, solidificar, exacerbar a fobia mais ainda, e aí ele não vai passar nem por perto de prédio que tem elevador. Então tem que ter cuidado com como você vai enfrentar esse medo. Então nada melhor do que um profissional que entenda, que tenha um treinamento e que possa lhe orientar. Isso, então a dica é, tá percebendo alguma mudança no seu comportamento? Se você tem um medo exagerado, procura um profissional, não é isso, doutora? A melhor ideia é essa. Olha, agradeço muito sua participação aqui no Boa Tarde Bahia, ajudou muito, tem muitas perguntas aqui, infelizmente não vai dar para responder de todo mundo, mas a gente já tirou algumas dúvidas, né? Eu já até aprendi que alguns medos fazem até bem, não é isso, doutora? É importante para a nossa sobrevivência. Olha,